Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos segredos para contar uma boa história em português. A ideia é usar a gramática não como um monte de regra chata, sabe? Mas sim como uma verdadeira caixa de ferramentas para construir histórias que realmente prendem a atenção. A gente vai pegar uma ideia bem simples e transformar na jornada de uma personagem passo a passo. Vamos nessa? A pergunta de US$ 1 milhão é essa, né? Como é que uma frase simples vira uma cena, um momento que faz a gente querer saber o que vem depois? Bom, é exatamente isso que vamos descobrir. Quais são as ferramentas que transformam palavras em um universo? Então, o nosso caminho é este aqui. Primeiro a gente vai entender a diferença entre ação e cenário. Depois vamos dar uma olhada nos dois tempos do passado mais importantes, o perfeito para contar os eventos e o imperfeito para pintar as descrições. Aí a gente vê como os dois brigam um bom duelo e, no fim, como os conectores juntam tudo e dão aquele acabamento de mestre. Para contar qualquer história que aconteceu, a gente precisa entender que o passado tem duas faces. De um lado tem a ação, aquilo que empurra a história para frente. Do outro, o cenário, que é a pintura de fundo onde tudo acontece. E o mais legal é que cada um tem seu tempo verbal específico. Vamos pensar no pretérito perfeito como se fosse uma fotografia. Clique. Ele congela um momento. Uma ação que começou e terminou. É o motor da nossa história. É o que faz a trama andar para frente. E para ficar mais claro, vamos acompanhar a jornada da nossa personagem, a Mariana. O perfeito vai ser usado para aquele evento chave, o que muda tudo. Mariana decidiu se mudar. Pronto, resolvido. Uma ação com começo, meio e fim. Ela arrumou as malas. E o mais importante, para a sequência de fatos que leva a história adiante. Ela chegou na rodoviária, comprou a passagem e embarcou no ônibus. Viu só? Uma coisa depois da outra. Então, o ponto central é esse. Se alguém perguntar, tá, mas e aí, o que aconteceu? A resposta quase sempre vai estar no pretérito perfeito. É ele que conta os fatos, os pontos principais da história. Beleza. Se o perfeito é a ação, como é que a gente cria o mundo em volta dessa ação, hein? É aí que entra o pretérito imperfeito. Ele é o nosso pincel para construir o cenário e criar toda a atmosfera da história. Olha que legal! Se o perfeito é uma foto, o imperfeito é um filme. Ele não mostra um ponto final, mas sim o que estava acontecendo, como as coisas eram, os hábitos de antigamente. Ele dá todo o contexto, a alma da história. É a ferramenta perfeita para a gente descrever o mundo da Mariana. Por exemplo, a rotina dela antes de tudo mudar. Ela morava numa vila tranquila. Para pintar a cena da partida, naquele dia o sol brilhava e o céu estava azul. E para mostrar o que se passava dentro dela, uma ação contínua. Enquanto arrumava as malas, a nostalgia já apertava. E agora vem a parte mais legal de todas. É quando esses dois tempos se encontram na mesma frase. É aqui que a mágica acontece, sabe? É onde a narrativa ganha profundidade, ganha ritmo. E aqui está a mágica na prática. O imperfeito monta o palco. Mariana olhava pela janela do ônibus pensativa. Dá pra imaginar a cena, né? É o filme rodando. E de repente, pá! O perfeito chega e interrompe com um evento marcante, quando ela avistou os primeiros arranha-céus no horizonte. Percebe? Um momento específico quebra aquela continuidade e joga a história para um novo caminho. E essa frase resume tudo de forma brilhante. A palavra-chave é duração. O imperfeito descreve um estado, uma coisa que se estende no tempo. Já o perfeito marca um evento pontual, finalizado. Um é o palco, o outro é o ator que entra em cena e muda tudo. Ok, a gente já tem o cenário e a ação, mas como ligar uma ideia na outra de um jeito que faça sentido, que seja fluido? É aí que entram os conectores. Eles são a cola secreta de qualquer boa história. Pensa nos conectores como se fossem as placas de trânsito numa estrada. Elas guiam quem está lendo ou ouvindo, mostrando se uma ideia nova está chegando, se é o contrário do que foi dito antes, ou se é a causa ou a consequência de alguma coisa. Vamos ver alguns que fazem a história da Mariana avançar. Para adicionar ideias, Mariana estava animada e, além disso, um pouco assustada. Para mostrar a sequência, ela desceu do ônibus e, em seguida, procurou um táxi. E para fechar uma ideia, portanto, sua nova vida havia começado. Simples assim. Agora, estes aqui dão uma complexidade e uma profundidade muito maior. Para a oposição, ela amava sua vila, mas precisava de mais oportunidades. Para explicar o motivo, ela se mudou porque queria estudar arquitetura. E para mostrar o resultado, a cidade era enorme, por isso ela se sentiu perdida no início. E agora uma dica de mestre. Mas e porém. Parecem a mesma coisa, só que não.
O mas é mais direto, cria um contraste mais forte. A cidade era fascinante, mas barulhenta. O porém é um pouquinho mais suave, mais formal, e tem essa flexibilidade de poder andar pela frase. A cidade era fascinante, era porém barulhenta. Dá até um toque de elegância, né? E aqui uma regra de ouro para não errar nunca. Jamais use mais porém ou mais no entanto na mesma frase. É como chover no molhado, sabe? Eles querem dizer a mesma coisa. Usar os dois juntos é redundante e acaba com a beleza da frase. É escolher um ou outro. Então, vamos juntar tudo e ver a receita completa em ação. Primeiro, a gente usa o imperfeito para criar atmosfera. Mariana andava pelas ruas movimentadas da cidade grande. Segundo, vem o perfeito com o evento que quebra a rotina, quando de repente ouviu uma música familiar que tocava na sua vila. E terceiro, o conector para dar o fluxo e a consequência. Então, ela parou no meio da calçada e sorriu pela primeira vez naquele dia. Para resumir a ópera, o pretérito perfeito é o esqueleto da história, é a trama. O pretérito imperfeito é a carne, o recheio, o cenário todo. E os conectores? Bom, eles são os ligamentos que unem tudo isso, garantindo que a história flua de um jeito coeso e gostoso de acompanhar. Com essas três ferramentas poderosas, o perfeito para a ação, o imperfeito para o cenário e os conectores para dar liga, qualquer um pode criar narrativas muito mais ricas, muito mais envolventes. A única pergunta que fica no ar é: qual vai ser a próxima grande história a ser contada?